Muito boa tarde, muito obrigada a todos. Fico muito contente de ver tanta gente para ouvir falar da Paula Rego. Queria, antes de mais, explicar um pouco o porquê da minha escolha em relação à obra. Não foi só o facto de ter escrito a dita monografia. Essa monografia também surgiu de uma vontade que tinha há muito tempo de pensar sobre a obra da Paula Rego, e eu pessoalmente penso melhor a escrever. E houve essa oportunidade e, portanto, agarrei-a com ambas as mãos, embora, como podem calcular, cheia de receios, porque o que é que alguém pode dizer hoje sobre a Paula Rego que não tenha sido dito já? E havia sempre o risco de depois a Paula Rego ler e pensar quem foi a mente capta que foram aceitar para escrever um livro sobre mim. Pronto, felizmente a coisa correu bem e eu pude continuar a ter o prazer de olhar e de escrever, olhar para as coisas dela e escrever sobre elas sem ter esse peso de crítica da própria sobre o meu pescoço. De qualquer modo, aqui também há uma outra coisa, é que olhar para as obras, e sobretudo peças que nós não vemos com muita frequência, é sempre um desafio enorme, e aquilo que eu vou propor é mesmo uma proposta, e é mesmo uma proposta pessoal sobre esta obra que vi poucas vezes, que hoje vim até um pouco mais cedo para voltar a olhar para ela, para o original, sem estar a ver só a imagem fotográfica. E tive também o prazer de voltar a uma das fontes narrativas desta história, que é a primeira fonte narrativa desta história, que é o Fernão Lopes. Imagino que alguns saibam já de que é que trata esta peça, que a Paula Rego pintou em 89. É uma pintura-desenho, o suporte é papel, e as técnicas são aquelas que tradicionalmente se associam ao desenho, ou seja, são a tinta da China, aguadas, portanto, técnicas que não são, de um modo geral, associadas à pintura. E o suporte, também sendo papel, normalmente é lido como desenho. No entanto, estamos aqui num território híbrido, e aquilo que fez com que eu tivesse, ao aceitar o desafio da Cristina, tivesse escolhido a Paula Rego para falar, é também um caso de paixão. As paixões, como sabem, por vezes são funestas, espero que não seja o caso desta, pelo menos pelo meu caso. A outra história que está atrás de mim nós sabemos que foi funesta, mas aquilo para que vos queria convidar é também para pensarmos em conjunto sobre o que é o olhar para a pintura de uma forma descomplicada. Muitas vezes nós pensamos que a arte é uma coisa esquisita, é uma coisa só para meia dúzia de iluminados. Obviamente que não é. A arte tem a ver com o humano, e humanos somos todos, portanto, podemos e devemos todos olhar para ela com descomplicação e com o máximo de abertura. E esse máximo de abertura é também aquilo que faz com que nós vamos encontrando pormenores na obra, por isso as obras nunca estão fechadas, as obras nunca ficam encerradas num significado definitivo. Cada vez que olho, vou descobrindo pormenores novos, há mistérios que continuam intactos nestas imagens. E queria, antes de arrancar a sério, queria dizer-vos apenas uma coisa. Nós temos a ideia, até porque se fala muito nisso, uma imagem vale por 1000 palavras. E vale, mas porque encerra muitos mistérios nela. Há a ideia de que nós abarcamos com a visão algo imediatamente, ou que a visão é muito imediata. Não é verdade. A visão é uma construção. Os cientistas já nos explicaram que mesmo para ver um rosto, os nossos olhos fazem centenas de movimentos em pouco tempo para percepcionar um rosto. Portanto, imaginem uma pintura. E a pintura tem técnicas múltiplas, desde técnicas do próprio desenho até às técnicas narrativas. Portanto, nós aqui também vamos descobrindo, e vamos descobrindo sempre cada vez mais alguma coisa. No caso, então, da Paula Rego, ela, como sabem, ela nasce em Lisboa em 1935, a 26 de janeiro de 1935, é uma artista de nascimento, é uma artista portuguesa, mas é uma artista de formação claramente britânica e, como sabem, ela mais tarde acabou por adotar a nacionalidade britânica e, portanto, hoje em dia temos-la entre estes dois mundos.
Pessoalmente, eu vejo sempre a Paula Rego como uma artista cuja nacionalidade é o atelier, ou seja, é a sua própria intimidade, é o modo como ela vê o mundo. Mais do que estarmos a discutir entre nós e os ingleses quem é que tem a pertença da artista, a artista pertence ao seu próprio imaginário e, portanto, aí é que ela é plenamente ela própria. Mas isto para dizer que ela está muito dentro da tradição pictórica inglesa e nesta fase ela passa por várias fases na sua carreira, pela fase das colagens inicialmente, ainda muito pouco mimética, ou seja, muito pouco ligada ao realismo das imagens, vai passando por várias fases, nomeadamente das óperas nos anos 80, com muita figuração de animais, e em 87, portanto 2 anos antes desta peça, ela começa a trabalhar um realismo crescente nas suas imagens. E, portanto, nesta altura, ela já está a entrar mais nesse discurso e nessa gramática, como se diz nestas áreas, nessa gramática realista, mimética, ou seja, de imitação do real. E também em 89, ela tinha feito a primeira abordagem às nursery rhymes, tinha feito as suas gravuras e desenhos, e nós encontramos também algumas semelhanças entre esse registro dessas gravuras e desses desenhos, dessas histórias tradicionais inglesas, com este trabalho, que tem muito essa paleta surda de algo de ensaio, meio gravura também, com estes castanhos e ocres e estes negros profundos. Mas aqui o que temos já é também uma espécie de anunciar de uma confirmação que os anos 90 trarão de um interesse muito grande da Paula Rego pela história. Ela é, desde sempre, uma contadora de histórias e não é por acaso que a casa dela se chama Casa das Histórias. E desde o início da sua obra, que ela vem contando histórias, desde o Salazar a vomitar a pátria, de 65, aos Cães de Barcelona, ainda em colagem, ainda tudo muito visceral, já eram histórias. Depois volta às histórias quando, nos anos 70, final dos anos 60, princípio dos anos 70, ela pega nas histórias populares portuguesas para as contar de outro modo. Mas aqui ela faz uma primeira incursão pela história. E aqui vou fazer uma passagem já para o Fernão Lopes. O Fernão Lopes, que é a primeira pessoa a contar a história dos amores infelizes de Pedro e Inês, porque é disso que se trata, o Fernão Lopes diz que esta foi uma história que aconteceu de facto. Um amor tremendo, não são as palavras dele, é uma adaptação minha, mas um amor enorme, com uma raiz real. Ao contrário de outras histórias que são embelezadas pelos poetas e pelos escritores, esta surgiu com toda a sua força pela sua própria realidade. E portanto, trata-se de uma história, com todas as histórias que depois dela nasceram, mas trata-se de facto de uma história. E, portanto, é uma espécie de primeiro enunciado da Paula Rego, da sua relação à história como fonte narrativa. Ela usa as histórias, a história, eu faço a distinção como se fazia já em português antigo e como se faz no inglês, entre a history e a story, para distinguir um lado ficcional da história para o lado mais rigoroso e científico da história. Mas ela usa essas fontes todas, como usa também as fontes pictóricas, como usa ainda as fontes cinematográficas. Lembremos-nos, por exemplo, das Avestruzes Bailarinas, em que ela se inspira no Fantasia do Walt Disney, como usa tantas outras fontes, o Essa de Queiroz, com o Crime do Padre Amaro, etc. Portanto, ela é uma contadora de histórias que vai beber muito às histórias que outros já contaram e que conta à sua maneira. Portanto, ela própria faz essa apropriação da tradição para fazer uma nova recontagem. E ela disse há alguns anos, numa entrevista a uma teórica britânica, que ela também usa a pintura para fazer justiça. E em alguns casos nós sabemos que é verdade, por exemplo, na série, mesmo quando se trata de coisas do cotidiano, mesmo quando se trata de coisas políticas, lembram-se seguramente da série que ela expôs pela primeira vez em 1999, uma série de 98, na sequência do primeiro referendo sobre a interrupção voluntária da gravidez, que rejeitou essa possibilidade, e a Paula Rego, em protesto e assumidamente a favor dessa liberdade de as mulheres decidirem sobre o seu próprio corpo, fez essa série
que deu o título significativo de Sem Título, porque era um pouco inominável. E, portanto, ela também intervém dessa maneira e é uma forma de ela claramente mostrar que está a tomar partido. Ela nunca tenta ser neutra, pelo contrário, ela toma sempre partido e ela já o disse mesmo, portanto não é só uma interpretação nossa em relação à sua pintura, é algo que ela já admitiu várias vezes de uma forma muito clara. Aqui então, esta história todos a conhecem, mas vale a pena contá-la um pouco novamente. Antes disso, eu queria também fazer um parênteses, que é o seguinte: a pintura narrativa, a pintura que conta histórias, é aquela que faz com que exista muito o equívoco de que a pintura figurativa é automaticamente legível por todos, por oposição, por exemplo, à pintura abstrata, em relação à qual as pessoas têm algumas reticências. Isto pode ser qualquer coisa, enquanto que a pintura narrativa todos nós percebemos. A pintura narrativa nós percebemos-la tanto mais quanto melhor conhecemos as fontes dessa narração. Se não, nós olhamos para aqui ou para outra obra qualquer e lemos o que muito bem entendermos. Aquilo que nos parecer, até pela linguagem física das personagens retratadas, por exemplo. E antes de vos contar a história, também gostava que isto não fosse uma espécie de monólogo do vaqueiro, portanto, se quiserem conversar comigo, tanto melhor. Mas, por exemplo, aqui nós vemos uma jovem que está a ser aparentemente, eu não queria ser dramática, mas quase torturada por alguém que lhe puxa os cabelos. Parece que ela está a ser penteada, não é? E ontem, conversando com uma amiga minha, ela dizia, mas coitada, ela está em pânico, estão a torturá-la, estão a puxar-lhe os cabelos. Pensem, se formos a um cabeleireiro e nos atacarem a cabeleira com uma escova poderosa e nos puxarem o couro cabeludo, todos nós reagimos mal. E, de um modo geral, nós também levantamos os braços. Faz lembrar aquela história que a própria Paula Rego contou numa visita a propósito da Branca de Neve, quando cai e puxa a saia para baixo, e a Paula Rego diz que as mulheres, quando caem, mostram sempre as cuecas e, portanto, há aquela tentação de puxar a saia para baixo. Ou seja, todos nós reconhecemos os gestos, porque todos nós reconhecemos as situações. E aqui também reconhecemos essa situação. Ela puxam-lhe o cabelo e ela reage mal. Mas quem será esta jovem? Se nós não conhecermos a história, pode ser uma pessoa qualquer, mas se nós conhecermos a história, aí já começamos a atribuir-lhe uma identidade e, se calhar, a atribuir-lhe significados. E, portanto, é por aí que eu vou seguir. A história, então, é a de Pedro e Inês. No caso da Paula Rego, é a de Inês. O Pedro importa muito pouco. É uma forma de a Paula Rego fazer justiça à Inês. O Pedro é reduzido a uma personagem que surge 2 vezes. E surge em pequenino. Não é muito importante que ele seja uma figura central, apesar de ser central, obviamente, na crónica do Fernão Lopes, que se baseia precisamente na sua história, é a crónica de Dom Pedro e não a crónica de Dona Inês. Mas, de qualquer modo, aqui ele fica uma personagem lateral. E então, aqui, antes de nos abalançarmos à história, estou a fazer muitos preâmbulos, mas já lá iremos, vemos também o modo como ela constrói a narrativa. Ela constrói a narrativa sempre, pode construí-la em momentos como se fossem quase que, como é que eu diria, estou à procura da palavra da fotografia, instantâneos. E no caso, por exemplo, voltemos a essa série do aborto, são instantâneos, são momentos em que as figuras estão isoladas, sozinhas, com o seu corpo e com o seu destino, mas depois tem outros em que há muita coisa a acontecer. A pintura tem um problema com isso, que enquanto num livro nós contamos a história e vamos construindo a narrativa, em princípio por ordem cronológica, fazendo uma sequência, ou apresentando uma sequência de obstáculos até resolvermos um problema e até tudo ser descortinado, a pintura tem um problema com essa estrutura. Não pode repetir tal e qual a estrutura da narrativa da ficção escrita. Portanto, tem que adotar outros métodos. E, de um modo geral, quando se trata de uma situação
cuja história nós já conhecemos, mas que temos que mostrar o momento de tensão, é essa cena desse momento de tensão que o artista escolhe. Estou a lembrar-me, por exemplo, do Narciso, do Caravaggio, em que nós vemos o Narciso no momento exatamente antes de descobrir que está sozinho consigo mesmo, que aquele jovem que ele vê dentro d'água não é mais do que o seu reflexo. E, portanto, o que nós vemos é o momento em que tudo se vai desmoronar em torno dessa personagem. A Paula Rego recorre a outra técnica e conta a história de um modo diferente. Se isto fosse banda desenhada, nós teríamos também uma sequência de quadradinhos contando a história em vários momentos. Mas ela não usa essa técnica, obviamente, porque ela não é uma autora de banda desenhada. Portanto, o que é que ela faz? Ela escolhe os momentos que ela acha mais importantes na história e as personagens a que ela quer dar maior destaque. E esses ela trá-los para a ribalta. Aumenta a escala, transforma-os em protagonistas. Tudo o mais ela coloca noutros espaços e vai-nos deixando perceber onde é que eles estão e o que é que se está a passar. Então, aqui temos primeiro que tudo Inês. Inês, jovem, sendo preparada para uma vida em que será toda a vida, será sempre uma mulher extremamente bela. E, como se recordam, de antes dizia-se, não sei se essa frase ainda se ouve muito, mas de antes ouvia-se muito, para ser bela é preciso sofrer. E aqui temos Inês sofrendo os terrores de lhe puxarem os cabelos de modo a prepararem a sua cabeleira para se apresentar socialmente. Preparar o cabelo ou preparar-se a si mesma é uma forma aqui de criar uma imagem que nos diga já que ela está a ser preparada para uma vida que dependerá da sua imagem. Essa sua formosura, e formosura é a palavra que percorre a crónica do Fernão Lopes, como percorre outros escritos posteriores sobre a Inês de Castro. Formosura, no caso dela, a beleza foi a sua cruz. Foi isso que determinou o seu destino. Inês de Castro vem para Portugal como aia, o Fernão Lopes chama-lhe donzela, de Dona Constança, que vai casar com Dom Pedro. E parece que Dom Pedro, assim que a viu, ficou imediatamente preso pelos seus encantos. Mas um príncipe não pode escolher e, portanto, ele foi obrigado a manter o compromisso e a casar com Dona Constança. É claro que aqui entra em cena um outro aspecto desta história, que é a questão do amor. E o amor, todos nós sabemos, é um sentimento terrível, é aquilo que todos nós procuramos na vida, mas é também aquilo de que temos mais medo, em muitas circunstâncias, talvez tanto medo do amor como temos da morte, em alguns casos. E aqui estamos num momento histórico em que se começa também a preparar uma imagem de amor nova. Há um grande teórico do amor no Ocidente que é o... Agora, desculpa, mas esqueci-me do nome dele, já lá chego. Então, há um grande teórico do amor no Ocidente que diz que, de facto, o amor cortês começa na Idade Média, no século XII, com os trovadores. Estou à procura do nome dele, estou a fazer um find mental. Começa com os trovadores e é esse amor cortês, medieval, que vai influenciar toda a nossa visão do amor. Surge num momento em que há uma crise no casamento e se vocês se lembram das histórias e das canções dos trovadores, as amadas eram sempre seres inatingíveis, de um modo geral, seres já casados, que, portanto, não colocavam o problema do compromisso ao trovador, podia simplesmente lançar umas belas palavras, como quem lança uma escada à sua bela, e seguir a sua bela vida sem compromissos. Mas a verdade é que essa história não nasce só no Ocidente. Há um antepassado dessa história que começa já com a Sherazade no Médio Oriente. E que faz com que nós comecemos a imaginar sempre o amor como uma narrativa de obstáculos e quanto mais
quanto mais difícil é o amor, mais apetecível ele é. Ainda hoje nós pensamos que um amor sem obstáculos não é um amor que valha a pena. Ainda hoje nós achamos que realmente é preciso provar que o amor é verdadeiro. E como é que se prova que o amor é verdadeiro? Quando ele é impossível. Portanto, daí aquela tentação que algumas mulheres têm por padres, por exemplo, é um amor impossível, ou aquelas paixões funestas que nunca serão resolvidas. Essas são as grandes histórias de amor. Esta é uma das nossas grandes histórias de amor. E esse autor, cujo nome agora tem-me a escapar-me, muito obrigada, exatamente, o Denis de Rougemont, tal e qual, ainda bem que há quem se lembre, tenha melhor memória que eu. O Rougemont diz que precisamente o amor é uma coisa que nasce claramente na Europa medieval, portanto, Ocidente, e mais tarde o Kundera diz, por exemplo, que algo que também caracteriza claramente o Ocidente é a invenção por Cervantes do romance. Na altura em que eu li isto, comecei a juntar as duas coisas e lembro-me de ter pensado que engraçado. Então, se o amor é o sentimento que melhor define a Europa enquanto continente, e se o romance, se a história romanceada é também aquela forma de arte que melhor define a Europa, porque é uma forma claramente europeia, então, de facto, mesmo antes do Cervantes, a história de Pedro e Inês é uma espécie de primeira inscrição de Portugal na tradição europeia, como se precisássemos sempre dessa justificação, porque andamos sempre um pouco desconfiados de que não somos verdadeiramente europeus. Mas, de facto, tem sido neste continente e neste território que nós temos crescido culturalmente. E aqui começa, de facto, esta nossa ideia de que o amor é sempre uma narrativa constante de obstáculos. E esta história prova-o à saciedade. Realmente não há história com mais obstáculos. E então, voltando a Inês, ela prepara-se, vem para Portugal, Pedro fica fascinado por ela e agora começa também o problema deste homem que quer uma mulher que não pode ter e de uma mulher que começa a perceber que se calhar também quer aquele homem que não pode ter. Dona Constança apercebe-se do problema e com isso faz com que Inês esteja constantemente fora da vista de Dom Pedro. Imaginava-se também, como surge várias vezes na crónica do Fernão Lopes e até na Castro, que, como poderíamos sistematizar hoje, longe da vista, longe do coração. Mas não, foi um amor terrível nesse aspecto, porque quanto mais longe da vista, mais perto estava do coração. E, portanto, Dom Pedro fica verdadeiramente obcecado por aquela mulher, ao ponto de acabar por consumar o seu amor. E, de um modo geral, também sabemos que, pelo menos nas histórias de trovadores, essas coisas não acontecem, mas também sabemos que muitas vezes quando o amor se concretiza ou quando a paixão se concretiza, o amor depois pode surgir ou não. No caso, surgiu e manteve-se. E dessa relação nascem 3 filhos. E aqui começa o verdadeiro problema de Inês de Castro, porque a partir do momento em que há descendência, o que acontece é que há um medo em Dom Afonso IV, o pai de Dom Pedro, o rei, que ela possa vir a ser uma ameaça à legitimidade, à sobrevivência dos filhos legítimos do rei com Dona Constança. E, portanto, começa aqui um problema terrível. Dom Pedro pensa então que o melhor é colocá-la a salvo. E colocá-la a salvo foi, de acordo com a ideia dele, aparentemente há 2 histórias. Uma que diz que foi Dom Pedro que teve a ideia de mandar Dona Inês para Santa Clara de Coimbra, e a outra, a ideia de que terá sido Dom Afonso IV. Portanto, a história agora tem os seus mistérios. E agora voltamos à leitura. Aqui, esta espécie de projeção da figura de Inês que parece precipitar-se na altura, aqui está também a diferença entre vermos a imagem real, a imagem original, e vermos-la em reprodução. Eu confesso que não me lembrava exatamente da expressão da figura que ali estava. E estive todo o dia ontem a pensar o que é que se passa ali naquele canto.
ela parece cair. Eu tinha uma fotografia que a Cristina tinha tirado há uns tempos e andei semanas a olhar para a fotografia. O que é que se passa naquele espaço ali? Ela parece que vai a cair. Porque é que ela vai a cair? Ela, na realidade, agora, hoje, quando aqui cheguei, percebi que ela até está a sorrir, portanto, aparentemente não é uma coisa absolutamente involuntária. Mas ontem estava a pensar, mas o que é que se passa ali? E de repente, há alguns neurologistas que dizem que quando desligamos de uma preocupação é quando nos surge a solução. E eu estava na farmácia, na bicha, para comprar pasta de dentes, uma coisa muito prosaica, quando de repente pensei, bolas, então, pois se ela é empurrada para o convento, se ela é empurrada em sentido figurado, como é que a Paula Rego vai representar isso na peça? Tem que ser como alguém que está quase a cair. E, portanto, pensei, pronto, então é isso, só pode ser isso. Mas hoje quis vir mais cedo para confirmar se era isso. E, de repente, ela está-se a rir. O que já me levanta um outro problema. Porque é que ela se ri? Porque provavelmente ela também pensa que essa precipitação pode ser a sua salvação. Ela ali está a salvo, está em território resguardado. Mas atenção, como vos disse no início, isto são tentativas de interpretação do que estamos a ver. Não significa que concordem com elas, não significa que os senhores não vejam outras coisas, não significa que a Paula Rego não tenha pensado noutra coisa ao fazê-lo. O que eu estou a fazer é uma leitura pessoal neste momento, porque provavelmente noutra altura poderia fazer outra diferente. Vou-vos fazer mais um parênteses. Em relação, por exemplo, às pinturas de um grande vedutista veneziano do século XVIII, Francesco Guardi, as pinturas são sempre as mesmas, claro está, porque o homem só fez aquelas. No entanto, os críticos e os historiadores de arte, à medida que têm olhado para elas, nos fins de século, têm dito esta pintura é triste, é melancólica, é uma pintura de fim de ciclo. Aqueles que as têm visto nos inícios de séculos têm dito é uma pintura festiva. Portanto, tudo depende do contexto com que vemos. Era aquilo que dizia o Ortega y Gasset. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. E, de facto, as nossas circunstâncias a cada momento fazem-nos olhar para as coisas de outra maneira, tal como olhamos para os gestos de alguém ou interpretamos a expressão de alguém de outra maneira. E aqui também, portanto, neste momento, aquilo que me é dado ver é que ela, ao recolher a Santa Clara, o faz também por alguma imposição, mas com alguma bonomia. E para mim é também Santa Clara, até pela presença da figura, da imagem sacra que ali está, que é uma Nossa Senhora. Portanto, ou seja, indício de uma espécie, o facto de estar quase numa técnica de grisaille, ou seja, aquela pintura a cinzas que imita a escultura, faz pensar numa imagem sacra e, portanto, faz pensar num edifício sacro. Depois sabemos como é que a história continua. Ela está no mosteiro, mas toda a intriga política continua na corte. E os conselheiros de Dom Afonso vão nutrindo todas as suspeições que Dom Afonso tem em relação a Dona Inês. E vão-lhe dizendo, cuidado, ela tem filhos, não sabemos se esses filhos daqui a uns anos não vão querer usurpar o trono, não sabemos o que é que vai acontecer. Para cúmulo, Dom Pedro fica viúvo e ao ficar viúvo, o que é que isso significa? Fica livre para voltar a casar e teme-se que Dom Pedro tenha o desvario de casar com Dona Inês. E, portanto, Dom Afonso começa a tratar de lhe apresentar noivas. E todas são recusadas por Dom Pedro. O que aumenta a suspeição na corte, tanto no pai como nos conselheiros, de que Dom Pedro pode, de facto, estar casado com Dona Inês. E então isso significa que o perigo é tanto mais real quanto mais legítima for ou legitimada estiver a relação. Portanto, os conselheiros sugerem que Dom Afonso vá a Coimbra e acabe de vez com o problema, porque essa imagem surge
não só no Fernão Lopes como também na Castro, é um amor que não pode desaparecer pelos sistemas normais, ou seja, não basta enviarem-na para longe, não basta mandarem-na para fora do país, não basta ela estar num convento, ela tem que ser aniquilada. Mal sabiam eles que, para confirmar todas as teorias que o Rougemont mais tarde teria, o facto de a matarem iria ainda exacerbar mais aquele sentimento. E, portanto, eles vão a Coimbra. Dom Afonso apresenta-se com a intenção de tratar do problema de uma vez por todas, mas aí temos, então, Dona Inês, que se apresenta com os filhos, Clemente apresenta-se ao rei. E aqui reparem como, mais uma vez, a história, como ela nos leva a olhar para as figuras, estabelecendo uma espécie de espiral na narrativa. Nós começamos aqui por baixo, aquela imagem nós normalmente nem a vemos logo, nós vemos a imagem assim, não é? Depois é que mais tarde percebemos aquela figura que está lá atrás, ou aquelas figuras que estão ali atrás, aquele momento da narrativa, mas como conhecemos a história, vamos fazer a leitura assim. Mas aquilo que ela nos obriga a ver, ou que ela nos faz ver, não tem exatamente essa sequência. Portanto, aqui temos uma encenação, não é também por acaso que a peça, e peço desculpa, não falei nisso no início, este quadro chama-se The Rehearsal, ou seja, o ensaio, é como se fosse uma preparação de uma peça, é a encenação do poder, de facto, que aqui está. E então aqui temos a Inês apresentando-se ao rei. Eu confesso que não sei qual deles é o rei, mas para mim é esta figura, que é uma figura mais central, de primeiro plano. A outra parece-me antes uma figura, ou um burguês, ou não tanto um clérigo, mas uma figura também do poder, provavelmente um conselheiro. E reparem também como ela, em alguns casos, nos coloca as imagens com roupa de época e, noutros casos, baralha, atualizando a narrativa e trazendo a narrativa para os nossos tempos através dos figurinos, ou seja, através da roupa das personagens. É algo que os pintores sempre fizeram. Por exemplo, o Rapto de Europa, do Rubens e de outros autores, atualiza em muitos casos as vestes das figuras que estão presentes na narrativa. Portanto, é algo que os pintores sempre fizeram para trazer a narrativa para os seus próprios tempos e para fazer com que o público tivesse uma leitura mais facilitada. Portanto, aqui ela também faz isso e nós aqui vemos claramente a figura do poder, que é aquele rei que não tem coroa, não importa, que nós percebemos. É quase... a mim faz-me pensar num banqueiro, não sei porquê, com a sua proeminente barriga. Não conheço nenhum banqueiro, portanto nada garante que sejam barrigudos, mas a verdade é que faz pensar seguramente numa figura de poder, mãos na anca, numa postura física que indica sobranceria. Há ali um sentimento judicativo, ele é que sabe, e não está muito convencido das desculpas que ela lhe apresenta. E que desculpas é que ela lhe apresenta? Ela usa o amor como algo que é impossível de compactuar com o ódio. Ou seja, ela diz: estes são os seus netos, filhos da minha relação com o seu filho, uma relação de amor. São 3 crianças, delas não virá mal ao mundo, não faça também com que elas fiquem órfãs, tão pequenas. Não há nada que justifique isso, a única coisa que Inês quer é o amor de Pedro, mais nada. E, de algum modo, as palavras de Inês convencem Dom Afonso IV. E ele sai do convento decidido a deixá-la viver. Mas é uma decisão que dura pouco tempo, porque mal chega cá fora, de acordo, mais uma vez, com Fernão Lopes, os conselheiros dizem-lhe: mas como é possível? Então, quer dizer, viemos aqui para nada, deixamos tudo como estava, o perigo continua, o perigo é muito maior do que suspeitas, tens de ter uma resolução, tens de tomar uma resolução. E portanto, Dom Afonso IV então diz: muito bem, então voltem e resolvam o assunto. E então aí temos a situação seguinte, em que os 3 conselheiros, de acordo com Fernão Lopes, mais uma vez entram no convento e
matam Inês de Castro. Aqui também há duas versões da morte. E é muito engraçado porque as pessoas têm memórias e imaginários diferentes em relação a esta história. Falando com algumas colegas, eu dizia-lhes, perguntaram-me como é que ela foi morta. E eu disse, não sei, mas eu sempre assumi que ela tinha sido apunhalada ou que tinha sido morta com uma espada, tinha sido atravessada por uma espada. E duas diziam-me, que engraçado, eu sempre pensei que ela tinha sido degolada. E é muito curioso porque o Fernão Lopes conta as duas versões. Ele diz, há fontes segundo as quais ela foi apunhalada e há outras fontes segundo as quais ela foi degolada. A história literária e o que sai dessa tradição e desta história conta muitas vezes Inês de Castro a ser apunhalada. E há vários ensaios sobre esta história, como sabem, tem feito correr rios de tinta, não só em Portugal, como por toda a Europa. E portanto, há muitas narrativas associadas a esta história e as duas versões coexistem. Portanto, aqui temos a Paula Rego a optar por uma narrativa mais dramática, que é precisamente ela ser degolada, ou cortarem-lhe o pescoço, quase como se fosse na realidade decapitada, porque há aqui uma espada que se levanta, faz pensar também numa outra espada famosa, a espada de Judite decapitando Holofernes, e aqui, portanto, eles matam-na. Há ali uma figura que observa e não sabemos quem é aquela figura. Ontem também me perguntavam isso, e quem é este? Não faço ideia, mas quem é aquele? Aquele pode simbolizar Dom Pedro, que chega atrasado porque tinha ido para a caça e foi essa a oportunidade que Dom Afonso IV usou para que ele, estando longe, não chegasse a tempo de salvar Dona Inês. Pode ser alguém que vê e vai contar a Dom Pedro o que aconteceu. É uma testemunha, é alguém que observa que chega e vê o que está a acontecer, mas não sabemos de facto quem é. Portanto, é mais um mistério, mas é apenas também para nós percebermos que o crime tem testemunhas, o crime é observado, é visto. Inês morre e, como sabemos, depois, quando Dom Pedro chega, já não há nada a fazer e ela é sepultada em Santa Clara. 2 anos depois da morte de Inês, a história, como sabem, passa-se no século XIV, não é? 2 anos depois da morte de Inês, morre Dom Afonso IV. E aí, Dom Pedro, herdeiro da coroa, já rei, decide tornar público o seu amor, assumi-lo e assumir até uma cerimónia que tinha sido realizada uns anos antes e que ele nunca assumiu. Uma cerimónia em relação à qual pareceu sempre haver dúvidas, mas de que há até transcrições das palavras de Dom Pedro em documento na Torre do Tombo, portanto parece tudo ser verdadeiro, a cerimónia do casamento de Dom Pedro e Dona Inês, antes ainda da morte de Dom Afonso IV. Portanto, as suspeitas que havia parecem confirmar-se. Eles já tinham casado quando Dom Pedro ficou viúvo e, portanto, ela seria a legítima rainha. Tinha morrido, Dom Pedro não faz mais nem menos, manda exumar o corpo e coroa póstumamente rainha. Aqui temos o momento dessa coroação. Dom Pedro precisa de ajuda para levantar a rainha que senta no trono. Como a Paula Rego disse a uma antiga colaboradora do Serviço Educativo do Museu Berardo, que lhe perguntou porquê que a cara dela está preta, a Paula Rego respondeu-lhe, então filha, está morta, portanto a cara está preta. E Dona Inês então, morta e é sentada no trono e imaginemos a situação negra, tenebrosa, não pela pintura, mas na realidade de Dom Pedro ter obrigado todos ao beijamão da morta. E o Fernão Lopes também fala nisso, diz a mão que foi formosa é uma mão de ossos e é sobre esses ossos que são depositados os beijos desse reconhecimento da morta em rainha, da transformação da morta em rainha.
Depois disso, então, ele decide, ou depois, ou antes, por ali, a cronologia aqui não é importante, a questão da narrativa é que é, ele decide que ali não é o sítio para a deixar ficar. E então manda construir um moimento, como diz o Fernão Lopes, ou monumento, como diríamos hoje, um túmulo de grande beleza, que manda colocar em Alcobaça, na Capela Mor. Não há entrada como ficavam os reis, mas na Capela Mor, à direita do altar, um monumento no qual a estátua jacente está coroada de rainha, e é para aí que ela é trasladada com toda a pompa, mais uma vez, como o cronista diz, a maior trasladação que foi feita até ao momento em Portugal, com círios iluminados por todo o percurso, e Dona Inês é levada com pompa e circunstância, um funeral régio para Alcobaça. Ao lado do seu túmulo, Dom Pedro, ou para o lado do seu túmulo, Dom Pedro manda construir também um gêmeo, quase, não é? Como todos nós conhecemos, o túmulo para o qual ele iria, como foi, depois da sua morte. A história é esta, e aqui não temos essa parte, porque essa parte já não interessa à relação da história de Inês. Aqui o que temos é a história com todos os elementos que irão conduzir à morte e à coroação como rainha, e depois o momento de poder, já uma espécie de epílogo narrativo, isto num romance, se pensássemos na estrutura do romance como um triângulo escaleno, em que temos um pico crescente de obstáculos até ao momento em que a história se resolve, e depois tudo mais é só atar as pontas. Esta é uma ponta que é atada. Aqui temos Dom Pedro, nota-se que já não é o mesmo rei, é mais novo, não tem aquela proeminente barriga, está sentado no trono, e aqui está já morto um dos 3 conspiradores e os outros pedindo clemência, porque já sabem o que lhes vai acontecer. Dom Pedro, na realidade, matou 2, ou mandou matar 2. Há aquele célebre episódio de um deles ele ter mandado arrancar o coração pelas costas, e o terceiro é posto em fuga, e mais tarde, provada a sua inocência, Dom Pedro concede-lhe perdão, e portanto esse nem é morto, nem é depois perseguido, nem condenado à morte. Mas há 2 que são mortos, um deles, um tal Pedro Coelho, que o Fernão Lopes conta com muita graça que, estando Dom Pedro a comer coelho e pedindo até vinagre para o temperar, manda matar o Pedro Coelho, e tudo aquilo tem ali uma narrativa irónica que ao mesmo tempo não deixa de mostrar a sede e o pragmatismo de um homem que decidiu vingar a morte da sua amada com toda tudo aquilo que ele pensou que era justiça. E portanto aqui temos já o Dom Pedro impávido, sem se deixar tocar pelas súplicas dos algozes, e queria chamar a atenção também para a estrutura, mais uma vez a estrutura da composição, porque lembram-se que na pintura sacra, nas representações, por exemplo, do Giotto, tínhamos as figuras, tínhamos centralizado o trono da Virgem com o menino, e aqui temos uma espécie de porta não é um ponto de fuga, mas há ali um centramento de atenção com este negro que faz sobressair as figuras que estão em cima. E é quase como se fosse esse trono que no Giotto se centraliza e faz chamar a nossa atenção para as figuras sacras de Nossa Senhora com o menino. Aqui temos as figuras de poder. E depois, como também sabemos, na época medieval, com muita frequência, as figuras ditas menos importantes, hierarquicamente menos fortes, menos importantes, eram reduzidas a um aspecto simbólico, eram pequeninas. E aqui também temos, nesta narrativa, essa hierarquização das figuras. As figuras realmente importantes são grandes, as menos importantes para a evolução da narrativa são pequenas e são colocadas em pontos que, mesmo centrais, como aqui, estão a um nível menos relevante da narrativa. Portanto,
esta é a forma como Paula Rego muitas vezes funciona, contando aparentemente num mesmo plano, uma história muito complexa, com vários tempos, com várias ações, com distintas personagens, com distintas importâncias, e assim nos vai envolvendo nesta narrativa. E no meio disto tudo, porque é que ela nos toca tanto? A Paula Rego não torna as coisas... Quando eu há pouco referi que ela tem uma apetência mimética, ela quer imitar o real, ela nunca imita o real no sentido de nos criar coisas muito belas, de nos criar imagens de deslumbramento. Ela cria imagens de inquietação. Ela, o que nos dá são normalmente murros no estômago. É um pouco aquela sensação que temos em crianças antes do murro no estômago, a inquietação quando queremos dormir e a porta do roupeiro não está bem fechada. E aquele receio de que de lá venham monstros, de que de lá saiam coisas que nos persigam. A Paula Rego nunca perdeu essa noção. Há sempre coisas que nos perseguem, as coisas nunca são o que parecem. E é também isso que ela nos quer mostrar. Isto, dito assim, com o Mozart em fundo, até me sinto quase na ópera. Mas agora, de repente, comecei a ouvi-lo ali e só me falta fazer assim gestos exagerados. Desculpem, mas foi impossível deixar de o ouvir agora. Mas as coisas para ela nunca são o que parecem, o que faz com que nós também nos sintamos mais humanos por isso. Há sempre... diria quase dois caminhos que nos atraem para a arte. Um é a beleza. Há um filósofo inglês que morreu há uns anos, chamado Denis Dutton, que dizia que a beleza era algo que, de certa forma, era um conceito, de certa forma, darwinista. Ou seja, o facto de nós termos historicamente, evolucionisticamente, digamos, estou a inventar a palavra, mas percebem o que eu quero dizer, em termos de evolutivos, o facto de nós termos de ter escolhido ou termos sido compelidos a escolher parceiros que nos garantissem sobrevivência para a espécie, ou porque tinham bons dentes, ou porque tinham um físico forte, ou seja, que nos garantiam que a prole continuava, fez com que nós começássemos a gostar e a achar belos determinados tipos físicos. E daí nós termos tendência para gostar de pessoas com aspecto mais robusto, não estou a dizer gordos, não é? Mas mais forte, mais saudável, lá está, com bons dentes, o que indicia boa saúde, com boa pele, com bons ossos, o Corcunda de Notre-Dame não é uma figura sedutora por alguma razão. Portanto, temos esse lado, mas também temos o outro, o lado da inquietação. E a arte cativa-nos muitas vezes por esse lado da inquietação. Nem tudo são Botticellis. Nós não gostamos só do Botticelli e do Nascimento da Vênus. Nós também gostamos dos fuzilamentos do 3 de Maio, do Goya. E também gostamos do Saturno a comer os filhos. Não porque aquelas imagens sejam o belo ao mesmo nível das imagens do Botticelli, mas porque nos provocam outras sensações. E, de facto, a estética é isso. A estética da raiz grega, de aístesis, é sensação. E é isso que a arte nos provoca, sensações. E aquilo que a Paula Rego, até me falhou a voz, peço desculpa, aquilo que a Paula Rego nos provoca são muitas sensações diferentes. Nós podemos, de facto, admirar, como admiramos o talento de desenho dela para captar as expressões, para captar para captar o movimento, mas, sobretudo, o que nos agarra pelas vísceras são as emoções que ela nos transmite. E a inquietação, a sensação que eu sinto, que eu tenho perante um quadro dela, é sempre como se estivesse constantemente a ficar em bicos de pés, não para ser vista, mas para não fazer barulho.
E, portanto, há aqui um lado de quase sobrevivência que nós sentimos nos trabalhos dela. O medo tem também essa função evolutivamente. O medo faz-nos ter cuidado, o medo antecipa-nos o perigo. Queria terminar lembrando que a Paula Rego também nos agarra porque nós somos o animal contador de histórias. Há um especialista na história da literatura chamado Jonathan Gottschall que escreveu um livro que tem exatamente esse título, The Storytelling Animal. Nós somos esse animal e ele conta a história assim. Imaginemos dois grupos evolutivos que vivessem na mesma época. E estamos a pensar na época dos dentes de sabre, por exemplo. Então, temos um grupo em que há um elemento que sai para a caça e que chega à gruta no fim do dia e diz: cruzei-me ali com um dentes de sabre que estava atrás de uma moita e foi por um triz que não fui caçado. Bom, mas isto não traz nada de novo, os outros ouvem, não lhe dão atenção. E, portanto, no dia seguinte, há um daquele mesmo grupo que sai, que passa por uma moita, nem se lembra que pode lá estar um dente de sabre, e é claro que está lá um dente de sabre que o caça, que o come e acabou-se a história. Essa espécie desapareceu. Porquê? Porque não tinha imaginação, ou seja, não era capaz de antecipar. Aquilo que o Oliver Sacks dizia, ver com a mente. Ver com o cérebro, a imaginação era isso, ver com o cérebro, ou seja, antecipar, criar uma imagem mental. Havia um outro grupo, e esse outro grupo tem também uma situação em que aparece um caçador que chega ao fim do dia à caverna e conta a mesma história. E no dia seguinte há um outro caçador que sai e que vai a passar por uma moita e pensa: e se estiver ali um dente de sabre? E afasta-se. E estava lá o dente de sabre. E ele salva-se porque antecipou. Salva-se porque a narrativa o fez pensar o que podia acontecer. É o tal e se. O e se é o que faz mover a literatura até hoje. O e se é o que faz mover a física, para quem precisar de coisas mais sérias, entre aspas, do que a literatura ou a pintura. E quem precisar de ir para as artes, para as ciências ditas exatas, que sabemos perfeitamente que a física não é, mas faz de conta, e portanto, se precisar disso, a física também funciona assim. E se? E esse animal somos nós, o animal contador de histórias. Sobrevivemos porque pudemos antecipar os perigos, pudemos também reconhecer a beleza, mas pudemos, sobretudo, para aquilo que nos interessa, não faz mal, antecipar os perigos e viver a inquietação como uma possibilidade incrível. E isso é o que a Paula Rego faz. Desde as cavernas até hoje, a tradição é a mesma. E queria só terminar lendo uma coisa que não vou conseguir ler porque estou sem óculos e eu não chego lá, mas que é uma frase de um poema, obrigada, de Emily Dickinson, que diz só assim. Eu vou traduzir isto de uma forma um bocado ligeira. O amor é anterior à vida, posterior à morte, é contemporâneo da criação e é o expoente da respiração. E aqui há também esse lado. Desculpa, Nuno. Há também esse lado de se tratar de uma história clássica, de uma história que também é tão narrativa como tudo na nossa vida, que é a história do amor. Um sentimento que nos acompanha também desde as cavernas, que segundo diz um outro filósofo inglês, o John Armstrong, é provavelmente algo que está também inscrito no nosso ADN, porque foi o começo da nossa necessidade de confiarmos uns nos outros, como animais sociais que somos. Portanto, aqui temos uma história que não vem só da Idade Média, mas que neste caso se centra na Idade Média e que vem até hoje e que é por isso também que ela é tão significativa para nós. A de alguém que
perde o seu amor, que morre, que morre também de certo modo por isso, mas que ao mesmo tempo depois serve para tanta gente nos contar histórias e para tanta gente continuar a maravilhar-nos e a inquietar-nos, porque na verdade nada é o que parece e, portanto, ficamos entregues a essa inquietação constante. Muito obrigada.